Oi, minha gente, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, né? Mais uma manhã aí iniciando. E, na verdade, estamos finalizando essa semana de aulas. Eu espero que vocês tenham tido ótimos dias e que hoje não seja diferente, né? Que vocês possam ter uma manhã incrível, uma manhã cheia de vida, tá? Logo, logo a gente vai se ver daqui a pouquinho na aula interativa. Então, vou poder matar aquela saudade, conversar com vocês, ouvi-los, né? Isso. Então, hoje a aula vai ser sobre produção textual. Exatamente, vamos produzir texto. Recebi até mensagem de aluno me pedindo uma aula de produção textual. Já estava no roteiro das aulas, e aí, com esse pedido, né, eu não podia adiar mais. Então, hoje a aula vai ser sobre produção, tá? E a gente vai fazer uma produção sobre o relato. Lembra que vocês estudaram relato de viagem? Exato. Então, sobre o relato, é que nós vamos produzir um textinho bem legal. Na aula anterior, aí vale a pena vocês voltarem àquele vídeo que eu já expliquei as características do relato pessoal. Para quê, professor? Para que vocês consigam compreender quais as características, quais as finalidades do relato pessoal. Nesse relato pessoal, você também vai entender as características, vantagens, desvantagens, vão entender, por exemplo, toda a forma do processo de escrita, digamos assim, desse relato de viagem. Aí, quando eu falo em vantagem, desvantagem, é porque quando nós vamos viajar, a vantagem é que você está indo. A desvantagem é que você fica triste quando vem embora, né? Quando a viagem acaba. Então, realmente bate aquela nostalgia, aquele sentimento de tristeza quando você está voltando da viagem. Mas, ao mesmo tempo, você volta renovado, né? Suas forças todas ali bem cheias, bem vivas, revigorado. Essa é a palavra. Então, vocês vão abrir o módulo aí na página 25, tá certo? Tem lá relatando uma viagem. Só que aí eu não escolhi o texto que está aqui na página. Esse vocês vão ler para ter ainda outra ideia de como é um relato de viagem. Se vocês observaram, todos os textos base desse módulo, desse capítulo do módulo, é sobre relato. Então, tem lá relato histórico e muitos relatos de viagem. Mas eu não quis pegar nenhum de lá. Eu trouxe um texto que eu achei bem bacana, e aí eu quero que vocês acompanhem aí comigo essa leitura. Vamos começar? E aí vocês vão enxergando as características do relato de viagem dentro desse texto, ok? Então, eu já escuto os teus sinais, é o título do texto. Eu já escuto os teus sinais. A primeira vez a gente nunca esquece. É com essa expressão, talvez bem conhecida por muitos de vocês, que quero começar o meu relato de viagem. O ano era 2017, mais precisamente dezembro de 2017. Embora o Natal já estivesse à porta, não foi uma viagem natalina, foi acadêmica. Mesmo assim, dias antes, eu estava muito ansioso, pois não via a hora de contemplar o mar e todos os seus encantos. Uma semana antes da viagem, eu já estava praticamente com tudo organizado. Isso por medo de chegar atrasado ao dia D e acabar perdendo o ônibus. Afinal, eu nem morava em Petrolina ainda. Por isso, precisava ficar atento às horas. Bom, o tempo costuma ser tão rápido em alguns momentos. Quando vamos ao parque de diversões, por exemplo, os minutos parecem que viram o flash e logo chega a hora de irmos embora. Mas quando queremos que corra, ele vira uma tartaruga. Era exatamente assim que esse camaradinha estava naquela semana. Finalmente, a quinta-feira surgiu. Acordei cedo, ou melhor, acho que nem dormi de tanta ansiedade. Tomei meu café,
Despedi-me dos meus pais e irmãos e fui em direção ao local de onde partiríamos. Meu coração estava eufórico. Eu só pensava em conhecer o mar. Embarquei em um ônibus universitário. Não fui sozinho, claro. Alguns amigos de sala estavam comigo e outros alunos e professores da universidade também. Todos juntos e misturados. Isso foi até bom, pois as conversas, músicas cantadas e os risos ajudaram o tempo passar mais rápido. Esqueci de contar. No meio do caminho, o ar-condicionado do ônibus quebrou. Agora era verdade. Chegamos a Recife por volta das 11 horas da noite. Fomos ao alojamento e cada um dormiu. Nosso fim de semana seria bem agitado. Na sexta-feira, acordei cedinho e já encontrei quase todo mundo de pé, esperando o café ficar pronto para comermos e seguirmos viagem até a universidade, local onde apresentaríamos nossos trabalhos. Logo, todos estavam prontos e fomos ao nosso destino. Nunca vi uma universidade tão grande. Que lugar bonito! Passamos a manhã, a tarde e um pedacinho da noite por lá. Nesse dia, não fomos à praia, mas não fiquei triste, uma vez que as atividades acabariam cedo no dia seguinte e poderíamos assistir ao mar. E foi assim que ocorreu. No sábado, lá estávamos caminhando pelas ruas do Recife, até chegar à Boa Viagem, local em que veríamos a praia. A cada passo que dava, mais rápido eu queria andar. Era o mar, o mar. Vocês devem estar me achando um louco, mas eu tinha que correr. Queria sentir a areia, tocar toda aquela imensidão, lavar os pés com aquela água barulhenta e límpida. E fiz tudo o que pude, inclusive chorei ao ver o mar. Fiquei em silêncio por um bom tempo. Olhava para ele e sentia ele me olhar. Foi mágica essa sensação. Depois de tanto olhar, caminhei, entrei na água de calça mesmo, pois ninguém havia levado roupas de banho. Não podíamos demorar ali. Uma pena. Naquele dia, tiramos muitas fotos. Conhecemos o famoso Marco Zero e um shopping bem grande. Foi um sábado para lá de especial. Naquele dia, ficou repetido nesse trecho. Então, o domingo apareceu e trouxe o ônibus que levou de volta para casa. Fiquei um pouco triste. Queria conhecer mais lugares, mas entendi que era o momento de ir. Não tem problema, já havia contemplado o mais belo presente da natureza e sei que muito em breve voltarei a reencontrá-lo. Afinal, como diz uma canção que eu vi pertinho da praia, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Então, esse foi um relato de viagem do professor Jean Anderson. Olha ele aí no meio da praia, de calça, minha gente. Acabando de sair da faculdade lá em Recife. Fui direto correndo quando vi o mar, tentei abraçá-lo, né? Mas acabei que fui abraçado por ele. E aí foi uma emoção muito grande, porque foi a primeira vez, de fato, que eu estive em contato com a praia, com o mar, numa cidade tão grande, né? Então a gente fica muito feliz. E aí realmente ficam esses relatos bons de experiência, esses relatos de viagem, né? Isso. Então, é justamente essa proposta que eu tenho a fazer a vocês, que vocês produzam um relato de viagem baseado em alguma viagem que vocês já fizeram e gostaram muito e que vocês acreditem que vai ser bacana relembrá-la, que vai ser bacana rememorar esses momentos. Então, fica a dica aí, no seu relato, se você quiser fazer como eu fiz, você pode colocar fotos da sua viagem, você pode, sei lá, colocar uma foto do momento que você ainda estava em casa, ou se não quiser colocar foto, não precisa colocar, tá?
eu quis colocar. O módulo de vocês, ele mostra muitas fotos, né, de viagens aí das pessoas que fazem esses relatos, porque é interessante, gente. Ó, o texto verbal conversa com o não verbal. Vejam, vocês estão vendo a minha foto numa praia. Se eu voltar aqui, ó, vocês vão ver a praia. Foi lá, eu tirei essa foto. E eu estava falando justamente sobre isso, ó. Caminhar na areia, ver a imensidão do mar, caminhar lá pela água, tocando o pé ali na água. Então, realmente é uma sensação muito boa. E que vale a pena, quando você estiver escrevendo, colocar a foto, porque o leitor, ele vai conseguir tanto captar a mensagem escrita, quanto também a mensagem visual. Nós somos atraídos muito pelas imagens. Nós somos muito visuais, tá? Então, é uma forma de você captar melhor o texto. Aí você tem a aula que relembra as características do relato, tá? Então, volta lá, vê que o relato tem você contando, né? O narrador é você mesmo, você conta uma história sua. Então, se você observar, ó, começou pelo título, eu falo o ano que eu viajei, o dia de que eu viajei, foi de carro, foi de avião, foi de ônibus, foi de moto, foi de quê? Para onde foi que eu fiz essa viagem? O que aconteceu lá na viagem? E qual foi o momento mais marcante para você? Então, você pode justamente seguir essa sequência para fazer o seu textinho, tá? Ó, aí no livro, na página 26, ele traz para vocês o seguinte: agora é sua vez de produzir um relato sobre uma viagem que tenha sido significativa para você. Faça um planejamento de seu texto, procurando responder às seguintes questões. Então, ó, como é que você vai começar o seu texto? Antes de iniciá-lo, você vai fazer um rascunho. E aí, esse rascunho, você pode ir lá colocar um roteirozinho. No início do texto, eu vou falar para onde eu viajei, qual foi o meio de transporte que eu utilizei e onde foi que eu me hospedei nessa viagem. Já sei, professor, então vou começar meu texto assim. Foi uma manhã de domingo, eu estava saindo de Petrolina em direção à Disney. Eita, foi a Disney, que maravilha, hein? Não, professor, não. Fui até a casa da minha avó. Então, foi uma viagem para a casa da avó. Vale a pena você contar, tá? E aí, ó, você diz para onde você viajou, que meio de transporte utilizou e onde se hospedou. Claro, você não vai colocar só isso no começo do seu texto, mas você pode usar essas 3 perguntas como um norte, como uma peça que vai te dar um aparato para você iniciar esse texto. Já no desenvolvimento, no meio do seu texto, quando você estiver contando esse relato, você vai dizer para a gente o que foi que aconteceu, o que foi que você visitou nessa viagem, o que foi que você fez lá quando você estava se divertindo. Não, choveu na viagem e a gente teve que ir embora mais cedo para o hotel, porque não podíamos ficar mais na praia. Então, você vai contar com detalhes, tá certo? O que aconteceu ali? Quais os locais que você visitou? Então, fica isso para o desenvolvimento. E como é que eu vou terminar o meu texto, professor? Termina seu texto dizendo o que foi que você mais gostou. Então, vou lá colocar assim, ó. Nessa viagem, a parte que mais me fez vibrar, ou a parte que eu mais gostei, foi quando eu conheci o parque aquático, quando eu desci lá do tobogã. Então, você fala o momento que mais te marcou, tá certo? E aí, você também termina dizendo, se pensa em voltar para esse lugar. Viram lá no meu texto? Ó, eu disse que muito em breve quero reencontrá-lo. E aí vocês podem dizer também que querem voltar para esse lugar ou não. Fica a critério de vocês, tá certo? E aí, ó,
Quais os critérios de avaliação? O que é que seu texto também tem que seguir? Então, seu texto, ele tem que apresentar o espaço visitado, o meio de transporte utilizado e o local onde você ficou hospedado. Isso eu vou ter que encontrar no seu texto. Então, não deixe de colocar isso, tá bom? Você empregou verbos e pronomes à primeira pessoa do singular e o plural. Então, por exemplo, se o narrador é eu, se o narrador é você aí que está assistindo, então esse texto é em primeira pessoa. Eu viajei, eu fui. Então, por exemplo, esse texto vai ter que vir em primeira pessoa. Se for singular, eu. Se for no plural, nós. Então, por exemplo, lá na viagem nós fomos. Nós quem? Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha avó, papagaio, periquito, cachorro, galinha. Então, todo mundo que foi a essa viagem, você pode usar esse nós, certo? Não hesitem, tá? Se vocês quiserem falar que foi nós, pode ser. Se quer falar que foi eu, pode ser também, tá bom? E aí, por exemplo, nesse seu texto, você utilizou marcadores de tempo e espaço? Então, como assim marcadores de tempo e espaço? Quando você diz assim, naquela manhã, naquele dia, hoje, em 2017, sexta-feira, segunda-feira, isso é um marcador de tempo. Agora, marcador de espaço. Chegando na praia, dentro do ônibus, perto do shopping, tudo isso é um marcador de espaço, certo? Então, no seu texto, você tem que descrever isso também. Aí, por exemplo, se quando você fez seu texto, você não colocou isso, quando você terminar, você vem aqui e assina na carinha triste, porque você não colocou. Aí, no final, você vai ver se você atendeu a todos esses critérios aí que o módulo está pedindo, tá certo? O texto contém suas impressões pessoais sobre a viagem, e aí você vai dizer se esse texto diz sua opinião sobre aquela viagem. Se você gostou, por que gostou. Se não gostou, por que não gostou, tá bom? E aí, depois de ter feito tudo isso, você vai reescrever o seu texto. Agora, nessa reescrita, você vai mandar para mim. Porque primeiro você planeja o texto, fiz lá o planejamento, né? Início, desenvolvimento, desfecho. Olha se no início, no desenvolvimento e no desfecho está atendendo a esses critérios. Se tiver, agora eu escrevo e manda para o professor. Você pode fazer esse texto no caderno? Pode sim, eu não vou dizer que não. Mas eu preferia que vocês fizessem digitado, porque é mais fácil para o professor corrigir, tá? Porque eu corrijo no computador, mando a correção para vocês. Mas se vocês não puderem, não têm computador, não sabe digitar, não tem problema. Pode mandar a produção escrita, tá bom? Só que aí escreve visível, tá? Não escreve tão pequeno ou as palavras muito juntas. Escreve de uma forma que quando você for tirar a foto, o professor consiga enxergar o seu texto, certo? Mas se não quiser tirar a foto, aí digita, que é bem melhor para mim, tá bom, gente? Então, fica essa aula de produção para amanhã de hoje. Na aula interativa, eu vou estar explicando um pouco mais e corrigindo atividades também. Então, não percam a nossa aula, tá? E aí, por fim, eu termino aqui com N de Green Gables. Olha o que ela diz para a gente. Não é o que o mundo reserva para você, mas o que você traz para o mundo. Então, será que dentro de mim, será que dentro de você, nós estamos fazendo coisas boas para trazer para o mundo? Há uma palavra muito bonita, empatia. Quando eu olho o outro, quando eu me coloco no lugar do outro. Então, o que é que tem dentro de mim que eu consigo trazer para o mundo? É mais amor? É mais paz? É mais fé? O que é? Tá bom? Então, fica aí essa reflexão. Um forte abraço, tá bom, no coração de vocês. E aquele cheiro que
eu sempre mando toda a aula. Tchau, gente. Fiquem bem.